Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça e a paz, meus irmãos, vos seja concedida abundantemente. Amém, que assim seja, Frei. Como a gente precisa dessa graça, dessa paz. E vindo do Frei esse desejo, é graça de Deus na nossa vida. Toma posse da graça, da bênção, da profundidade da bênção de Deus. Porque, Frei, viver os mandamentos parece fácil, mas não é. Pelo contrário, é muito difícil. E conforme a gente vai aqui conversando e vai meio que desdobrando, a gente vai vendo que aquilo que parecia simples e muito objetivo, na verdade, tem várias situações onde a gente vai caindo. E graças a Deus nós estamos aqui no grupo Corações Ardentes com o Catecismo da Igreja Católica. Tem muita gente dizendo assim para mim: vou assistir o vídeo e já vou pegar meu catecismo. Olha que bonito, né? Que bonito. Deus abençoe. Muitas pessoas também estão me dizendo: eu não tinha o catecismo, eu não tinha me atentado para isso. Tá vindo aqui na livraria, tá comprando o catecismo. Maravilha, olha que benção. Entendeu isso? Que vale a pena. Aí o catecismo. É um livro que vale a pena você ter, porque é uma síntese grandiosa da nossa fé. O catecismo tem muito, se não quase tudo que a gente precisa saber a respeito da doutrina católica. Quer conhecer a doutrina? Venha para o catecismo. Se você quiser aprofundar mais os temas, aí você vai para a teologia. Então você faz um curso de teologia à distância, você procura dicionários de teologia, porque aí você aprofunda conteúdos. Mas, de modo geral, o catecismo trata sobre praticamente tudo que a gente precisa saber a respeito da fé. E vale a pena adquiri-lo, quem tem oportunidade de adquiri-lo, obviamente. Tem algum método para ler o catecismo? Como ele é dividido em temas, ele trabalha, por exemplo, partes do creio, ele trabalha os mandamentos, ele trabalha a vida de oração, a vida cristã, os sacramentos. Você pode ler por blocos a partir do seu interesse de estudo no momento. Sim. Não precisa ler o catecismo, não existe uma regra nesse sentido. Não precisa ler o catecismo do início... Como um livro, do início ao fim, porque percebam, é um livro relativamente grosso para a gente ler, né? E mesmo o maior, ele é a mesma grossura, somente o tamanho da letra. Tem letras maiores para você ler. E o que acontece? Como ele é dividido em blocos, compensa você pegar o bloco de acordo com o seu nível de interesse. Eu quero saber sobre o sacramento do batismo, então eu leio sobre o sacramento do batismo. Você quer ler sobre o mandamento do amor de Jesus, então tem aqui a vida de Cristo, né? Porque quando ele fala da vida em Cristo, ele trabalha a vida do homem, o homem em Deus, o homem no Espírito. Então ele vai trabalhar vários elementos aqui que você pode aprofundar, né? E você pode escolher o tópico. Então não tem necessariamente que ler ele todo. Eu mesmo nunca li inteiro, mas já acaba lendo inteiro porque a gente faz uso dele todo. Sim. Mas nunca peguei do começo ao fim para fazer a leitura. Então hoje nós concluímos, né, esse tempo aqui dos 10, esse aprofundamento sobre os 10 mandamentos, com o 10º mandamento, artigo 10, parágrafo 2534 e seguintes. Nós veremos uma continuidade do anterior, porque na Sagrada Escritura, se você pegar o livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 17, você vai perceber que o mandamento anterior e esse estão no mesmo versículo. Fazem parte do mesmo texto. Não cobiçarás a mulher do teu próximo e não cobiçarás o boi, a casa, o jumento e nada do teu próximo. Na tradição da Igreja Católica, nós seguimos uma organização dos mandamentos que foi feita por Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho, lá no século V, século IV, V, depois de Cristo, ele organizou os mandamentos em 10 para ficar mais didático para nós utilizarmos. Eu falei sobre isso no vídeo primeiro, você pode assistir lá no vídeo. E nesse sentido, a igreja segue a divisão de Santo Agostinho. Por isso dá a impressão que os 2 últimos mandamentos são a mesma coisa. Tem protestante que nos acusa, dizendo: a igreja inventou mandamento. Não, ela não inventou mandamento. Até porque está fundamentado na palavra. Está fundamentado na palavra. O que ela fez foi organizar de modo que esses mandamentos ficassem bem divididos. O 9º mandamento recai sobre os desejos corporais.
Cobiçar a mulher do próximo, né, envolve cobiçar tudo que o próximo tem, mas no sentido afetivo. A carência afetiva de quem cobiça e a carência afetiva de quem mostra e quer ser cobiçado. Então fala sobre o pudor que nós falamos, fala sobre o comportamento humano, fala sobre o exibir-se e tudo mais. O 10º mandamento, ele vai recair muito mais nos apetites não sexuais, mas apetites financeiro, econômico, de bens, de propriedades, de posses. Ele vai recair sobre esses desejos que nós temos relacionados à concupiscência da carne. Aquele pecado lá de Adão e Eva que nós recebemos, né, que nós recebemos ao nascer e que nos levam ao desejo até criminoso, passional. Se você se lembrar, por exemplo, Caim matou Abel, né? É um desejo passional, você quer ter o que é do outro e você precisa ter, é uma inveja piorada, né? É um sentido de desejar a ponto de precisar do que é do outro, algo até mesmo diabólico. Então a Bíblia nos fala para não termos isso, não nos entregarmos a isso. Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, versículo 21, está aqui no Catecismo, ele vai dizer: onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. Ou seja, ele está nos mostrando que nós corremos o risco de desejar tanto o que é do outro, de querer tanto o que é do outro, que a nossa vida deixa de ser vivida. O nosso coração não bate mais em nós, bate naquilo que nós cobiçamos. E isso pode ser desde um bem material até um bem espiritual, uma posse de alguma coisa que a pessoa tenha, um dom. São Francisco de Assis chamava a atenção para pessoas que cobiçam dons. Se eu estou cobiçando o dom do meu irmão, né, eu estou criticando Deus, dizendo que Deus distribuiu errado. Uai, como assim? Deus não me deu o dom que eu queria, deu o que eu queria para o outro? Deus errou? E isso é um pecado mortal. Por isso que os 10 mandamentos, quando você vai se confessar, o pecado contra eles são pecados mortais. Pecar contra os 10 mandamentos são pecados mortais, precisam ser confessados, né? Esse desejo da carne, desejo do espírito, que vai muito além de um simples querer, é algo profundo, né? Chega até mesmo aí a outros termos que a língua portuguesa usa, que a Sandra vai explicar pra gente. Nós vamos pesquisar aqui, porque eu fiquei ficando perguntando qual a diferença entre desejar e cobiçar, né? E aí a definição que a gente encontrou a diferença entre o desejo e a cobiça é que ele, o desejo, permite esperar, enquanto ela, a cobiça, não. A cobiça tira a vida do cobiçoso e pode ter origem no desejo. Tira a vida, olha. A pessoa deixa de viver. Por isso que o coração, Jesus fala, né, onde está o teu desejo, o teu tesouro, aí está o seu coração. Ou seja, a pessoa para de viver porque ela quer o que é do outro. Ela precisa daquilo, ela necessita. A gente encontra muito disso com relação aos bens materiais mesmo, né? A pessoa quer a casa, quer o emprego e tudo mais. E a pergunta que a gente precisa se fazer quando lida com isso é: será que a pessoa seria feliz se ela tivesse aquela casa que é do outro? Será que a pessoa seria feliz se ela estivesse dirigindo aquele carro 0 km que o vizinho comprou? Não seria feliz. Ela não seria feliz, porque a sua insaciedade é dentro do coração. Sim. O 10º mandamento, ele olha para nós e nos diz: o coração insaciável, o coração não preenchido de Deus, o coração que precisa ser preenchido porque é um buraco, ele nunca será preenchido se não for em Deus. Olha que interessante. Se não for Deus para te preencher por completo, você não vai se suportar, né? Você não vai conseguir viver em paz, porque sempre estará passando de cobiça em cobiça, de desejos em desejos, né? De desejo de posse em desejo de posse. E assim a gente vai arruinando-se pouco a pouco, né? É um ponto importante que a gente precisa pensar. Como que o catecismo trabalha? Parágrafo 2544, ele fala, aliás, 2541, ele vai apontar os desejos do espírito.
Ou seja, a pessoa que não vive na graça de Deus, a pessoa que não consegue viver entregue e confiante na graça de Deus, ela acaba se entregando a desejos espirituais que são insaciáveis em certo sentido. Nunca serão completamente preenchidos. Eles sempre ficarão aí por serem preenchidos. Como que a pessoa como consegue saciar-se espiritualmente? Através de Deus, através da oração. Mas lá no 2544 ele fala um ponto interessante a respeito do invejoso, daquele que cobiça os bens do próximo, agora não tanto a esposa, não em sentido afetivo apenas, mas em sentido material. O que cobiça os bens é uma pessoa pobre de coração. Ela precisa preencher o seu coração. Eu repito o que eu disse no outro dia sobre o 9º mandamento, que se encaixa também perfeitamente aqui. O pobre de coração é aquele que fica mendigando, que fica buscando saciar através de gula, através de outros pecados, avareza, aquilo que ele não consegue preencher. Ele não é capaz de sentir um coração cheio e pleno, porque ele não consegue olhar para si. Ele não tem o dom de olhar para si e ver o quanto Deus lhe concedeu. Ele não consegue isso. Então ele precisa sempre olhar o outro, sempre buscar, sempre pedir, sempre querer, sempre desejar. E aí a coisa fica complicada. Frei, o senhor acha que a tendência, né, particularmente desses 2 últimos mandamentos que a gente está conversando, o senhor acha que essa tendência, não só enquanto pecado, mas enquanto aquilo que a gente vai vivendo, o senhor acha que é fruto também dos traumas da nossa vida, das carências da nossa história de vida, e que uma terapia ajudaria bastante? Com certeza. Muitas vezes a gente não é preparado para a vida, né? Desde criança. A gente não tem... Os nossos pais, eles não são preparados para nos preparar. E nós crescemos também pessoas despreparadas. Nós precisamos de ajuda para isso. Depois de adulta, cada vez vai ficando mais difícil. Mas a gente sempre pode mudar, né? Eu tinha uma psicóloga no seminário, uma das psicólogas que nós tivemos no seminário franciscano, que dizia sempre, enquanto houver carne sobre os ossos, é possível ter mudança de vida. Enquanto você tiver condições, você consegue mudar. O que é necessário para que haja mudança? Ter disposição para mudar. Desejo, e aí entra um ponto importante, é levantar a bunda da cadeira e trabalhar para si mesmo. Não é, desculpa o termo, viu? Mas é criar vergonha na cara e dizer, eu tenho essa tendência, eu tenho esse pecado da inveja, da cobiça, da avareza, né? da luxúria, por que não? E eu preciso trabalhar. E, nesse sentido, é um processo muito doloroso. O texto do Catecismo da Igreja, ele fala que esse desejo que nós temos e que a gente, às vezes, entrega a busca desenfreada por bens, é, na verdade, um desejo de Deus, que a gente não sabe saciar. Então, nessa pergunta da Sandra, vem uma resposta bem interessante. Quando os pais orientam os filhos que Deus preenche o seu vazio, que Deus é o sustento de sua vida, que eles não precisam sanar suas carências com bens e pessoas, a vida fica muito melhor. A gente consegue viver bem. O que acontece é que às vezes o pai, ou a mãe, ou o padrinho, a madrinha, a madrasta, o padrasto, para saciar o filho, compra, dá dinheiro, faz agrado, faz a vontade, e aí distorce tudo, acaba com a vida da pessoa. Cresce uma pessoa totalmente distorcida. Deformada. Né? Deformada. E esse é o objetivo nosso, mostrar para você que nós temos que educar para Deus, que é a centralidade da vida. Não importa se você é católico, protestante, budista, espírita, tenha a sua fé, seja ela qual for, mas forme suas crianças e adolescentes para o sobrenatural, para o sagrado, para aquilo que é espiritual. As coisas deste mundo, nós não temos muito o que esperar delas, né? Importante, então, né? Claro que, como a gente disse, né, um acompanhamento, uma terapia, mas não desvalorizando o sacramento da confissão, né? Sim.
porque assim, é olhar para a nossa humanidade, buscar uma ajuda, né, para a gente se libertar dessas carências, traumas que trazemos, que nos fazem ter esses sentimentos, esses desejos, essa cobiça. Buscar o sacramento da confissão, porque é aí que esse pecado vai ser perdoado, e cada vez que a gente confessa, a gente ganha mais força para vencer. E para concluir, Fê, também saber com quem a gente anda e quem a gente põe dentro da nossa casa. Porque muitas vezes a gente depois reclama daquilo que a gente viveu, mas nós colocamos pessoas dentro da nossa casa que são invejosas, que são maldosas, que cobiçam, que vai, enquanto não tiver aquilo que é nosso, não vai desistir. Então nós precisamos também nos proteger em relação às pessoas, abrir o nosso olho, né, e o nosso ouvido e começar a prestar atenção nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos, lá no nosso trabalho. Se você vê que alguém que trabalha com você, que convive com você, que é até um familiar, às vezes até um familiar. Muitos casos. Se você sabe que essa pessoa tem essa fraqueza, não fala da sua vida para ela. Ajuda ela e ajuda você mesmo, né? Então precisamos tomar cuidado, a gente não pode ser ingênuo, né? E abrindo as portas da nossa casa, abrindo o livro da nossa vida, para todas as pessoas. Comentava com o Frei, às vezes alguém, né, encontrou uma moça, encontrou um rapaz, e começa ali, né, conhecer melhor, e vai contando para amigo, olha, encontrei um rapaz, nossa, acho que nós vamos começar a namorar. O olho cresce. Pouco tempo depois perde a pessoa. Perde, aí você vai ver que aquele que poderia ser seu namorado tá com quem? Com aquele seu amigo. Mas não era meu amigo? Mas não era minha amiga? Então, que Deus nos ajude e dê muita sabedoria. Existem alguns remédios para curar esses problemas, mas existem algumas precauções, né? Sim. O remédio a gente cura com oração, com mudança de comportamento, às vezes um isolamento da pessoa que é o invejoso, a pessoa que está te fazendo mal, até para que ela perceba que ela não está fazendo bem com as atitudes. Mas existem aqueles momentos onde a gente pode prevenir. Por que remediar se você pode prevenir? Então, se você recebe alguém na sua casa, olha a dica do Frei, né? Mas para te ajudar. Recebe alguém na sua casa, a pessoa fica falando muito sobre as coisas do outro, denegrindo, depreciando, diminuindo. Tem um quesinho de inveja aí. Vamos já começar a ficar atento. A pessoa começa a falar muito da vida do outro no sentido de diminuir a vida do outro, expondo problemas, expondo pecados, denegrindo a imagem. Fica atento, porque você será a próxima vítima. Ou então você está no trabalho e de repente você percebe que alguém ali está competindo demais. Do jeito que você faz, ele quer fazer sempre melhor. Fique atento, porque ali pode ter um coisinho da inveja. Nem é por culpa da pessoa, mas muitas vezes a pessoa faz instintivamente. Ou seja, não fale, não fique levantando sua moral, não fique levantando sua imagem. Tome cuidado com isso. A nossa vida é sagrada por demais para ser exposta, para ser jogada fora. Jesus disse certa vez, não jogueis pérolas aos porcos. Uma dessas pérolas é a sua vida. Não deve ser jogada para todos. Se cada acontecimento bom na sua vida for uma pérola, não é digno você ficar lançando para todo lado esse tipo de pérola. Guarde para si. Tem uma musiquinha muito bonita, que não é católica, mas ela tem um sentido bonito. Eu vou cantar para Deus, eu vou falar para Deus, ou seja, eu vou falar somente para Ele. A fofoca correta, que tem que ser feita no bom sentido, é somente para Ele. O restante, meu filho, minha filha, não adianta, não precisa. Né? Deixa que as pessoas vejam apenas o bem, não fique falando muitas coisas. Tudo isso que o Frei disse, de nós tomarmos cuidado em relação às outras pessoas, vamos olhar para nós mesmos, porque pode ser que a gente, exatamente, né, estejamos também tendo essas atitudes, e aí somos nós que vamos ser, né, a pedra no sapato do outro. Nós vamos concluindo hoje, como passou rápido, né, Frei? Rápido, olha. Esse aprofundamento para os 10 mandamentos. Nós vamos pedir para o Frei fazer uma oração para nós daqui a pouco, né? Pedindo a graça de Deus para que a gente possa viver esses mandamentos, para que nós possamos também enxergar, né,
quando nós não estamos vivendo, para nos confessar. Mas antes dele fazer essa oração, nós queremos convidar você a viver conosco um novo tempo aqui, ó, tá tudo anotadinho, eu e o Frei já sentamos esquematizando. Nós vamos viver aqui um tempo com Santo Inácio de Loyola, né? Às terças e às sextas-feiras, aqui no grupo Corações Ardentes. Então fica com a gente, tá bom? Para você poder viver esse tempo, discernimento dos espíritos, né? A mística e a espiritualidade naciana. E esses vídeos, Frei, vão nos ajudar muito em algum desses mandamentos também, né? Com certeza, se não em todos, não é mesmo? Discernir o espírito é você saber qual caminho tomar. Algumas vezes entre um caminho bom e um mau, outras vezes entre um bom e um bom. É você saber identificar para onde ir. Então vale a pena. Lembrando que esse momento com Santo Inácio de Loyola é uma grande oportunidade para você aprofundar na oração. Então está convidado a participar conosco. Bonito. Não é porque é de Santo Inácio que é algo muito específico. Eu não gosto de Santo Inácio, não quero saber a vida dele. Não, pelo contrário, meu querido. Nós falaremos sobre a oração a partir dos ensinamentos dele, que foi um grande mestre de oração, de vida, de meditação, de contemplação, de autoconhecimento. E aí sim o bicho pega, né? Então o senhor não fala mais nada, não, Frei. Deixa quietinho, deixa a curiosidade. Nós vamos ter um vídeo, né? Logo mais um vídeo de apresentação e de introdução a esse tema, o discernimento dos espíritos, espiritualidade e mística inaciana. Mas agora, Frei, reza por nós, né? Pede a graça de Deus sobre nós, para que nós possamos caminhar diante desses 10 mandamentos. Ó Pai bendito, Pai amado, nós concluímos esse tempo de formação sobre os 10 mandamentos e nós vos pedimos que o Senhor envie seu Espírito Santo, que venha ao nosso encontro, preenchendo os vazios interiores que nós temos, aqueles que precisam ser modificados, que sejam modificados em nós e que sejamos capazes de olhar para o nosso próprio interior e perceber onde estamos falhando em relação aos 10 mandamentos. Que nós sintamos a sua presença em nossa vida no sentido de orientação, de formação, porque o Senhor é o nosso formador, o Senhor é o nosso condutor, o Senhor é o nosso mestre e guia. Nós os pedimos que esse mesmo Espírito transforme em nós o que precisa ser transformado, modifique em nós o que precisa ser modificado e, se for preciso, que arranque de nosso coração aquilo que não convém as atitudes de um cristão, que nós sejamos homens e mulheres conscientes de nossas ações, capazes de confessar nossos erros, pedindo a reconciliação mediante o sacramento da penitência, emendar nossa vida quando necessário e mudar aquilo que precisamos mudar em relação aos nossos irmãos e irmãs que convivem conosco, sejam eles familiares, amigos, conhecidos, irmãos de trabalho e assim por diante. Que o Espírito Santo nos conceda a graça da perseverança na fé, da constância nos mandamentos, da fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós vos pedimos, ó Pai bendito, por Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. E pedimos que o Senhor nos abençoe, então. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Inácio de Loyola, de todos os santos doutores de nossa igreja, especialmente aqueles que se dedicaram à sagrada teologia dos mandamentos, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Paz e bem, e fica aí aguardando o nosso vídeo de introdução a esse tema, o discernimento dos espíritos, espiritualidade mística inaciana. Sempre às terças e sextas-feiras. Isso.